Olá, sou Carla Montenegro e hoje vim falar sobre relações abusivas e violência doméstica. Hoje eu vou contar uma história minha, uma história do meu passado, quando eu me tornei um dos primeiros casos da Lei Maria da Penha. Bom, eu quero falar desse relacionamento porque hoje eu vejo tantos casos o tempo todo na mídia falando de feminicídio, de violência contra a mulher, né? E eu vejo relações abusivas não só homens contra mulheres, mas homens e homens, mulheres e mulheres, né? Em relacionamentos eu vejo hoje as relações abusivas, independente de qual o tipo de relação, né? E, enfim, dentro dessa minha história, eu me relacionei com uma pessoa que no início ela me colocava num lugar muito de importância, de principal na vida dela, e me fez me sentir muito importante. Eu, numa extrema carência, né? Nessa época eu morava em Fortaleza, e a necessidade de se sentir amada naquela época, né? Me fez acreditar que aquela pessoa que estava me buscando ali no relacionamento era a pessoa que ia cuidar. O mais irônico é que aquela pessoa, ela tinha um apelido de pai. E esse cara, ele era tipo o pai da galera, o pai de todo mundo, era o cuidador de todo mundo. E eu pensava, nossa, essa pessoa vai cuidar de mim. Essa pessoa vai zelar por mim. E de fato, por muito tempo eu acreditei que ele realmente cuidava, né? Depois de um certo tempo ele começou com umas crises de ciúmes, começou a me podar sobre uma série de coisas. E aí eu achava que aquilo ali era natural das relações, então assim, eu tentava abrir mão de algumas coisas, porque eu falava, a gente tem que se ajustar para poder encaixar nas relações, e eu começava a abrir mão muito do que eu gostava de fazer, do que eu gostava de ser, para poder tentar me encaixar achando que aquilo ali era um padrão de relacionamento, enfim. Essa pessoa, logo depois de 3 semanas, ela veio morar comigo, por conta, na época, ela tinha morava com os amigos, enfim, ele precisava ceder o lugar para a família de um amigo, e pediu para ficar lá em casa. E assim começamos a morar juntos. E aí, nesse processo, ele cuidava de mim, cuidava dele, em questões voltadas para a relação sexual era sempre muito aflorada, era muito boa. Então, vivia sempre num mundo de magia, onde tudo era muito bom. Enfim, essa relação era muito boa durante um bom tempo, né? Tinha essas coisas ruins, de às vezes umas crenças, mas eu falava, é meio cultural, eu acho que a cultura dele é um pouco diferente da minha, e ele vê essas questões mais de ciúmes, essa coisa meio machista, meio isso, então é meio natural dessa cultura. E assim ficava relevando e desculpando o que a outra pessoa fazia para me podar. Ia desculpando pelo que a pessoa achava que eu deveria fazer. E assim fui levando durante um bom tempo esse relacionamento. As coisas foram piorando um pouco. Ele começou a dizer no que eu deveria trabalhar, como eu deveria trabalhar, enfim, como eu deveria fazer, e começou assim fazer um jogo de manipulação. Então até as minhas amigas, ele sempre colocava essa coisa da inveja, de tudo, e eu comecei a me afastar. Quando eu via, eu estava me afastando das minhas amigas, dos meus amigos, porque ele tinha ciúmes. Todos os meus relacionamentos, da minha família, ele falava que minha família queria me manipular também. Então acabava que eu comecei a me afastar de todo mundo, e eu comecei a viver uma vida só com ele, com os amigos que ele trazia, enfim, só aquele ciclo de amizades. Eu não percebia que eu era manipulada. Uma vez minha mãe, olhando para mim, falou assim, você não percebe que você é manipulada por ele? E eu, na mesma hora, fui contra minha mãe.
colocando, como é que ela tem coragem de dizer isso pra mim? Ela não vê que eu tô feliz? Eu achava que eu estava feliz. Eu sempre digo que esse relacionamento, ele era muito bom, mas quando ele era ruim, ele era muito ruim. Ele geralmente era bom, mas quando ele acontecia algo ruim, era sempre péssimo. As crises dele, quando tinha de raiva, eram tremendas. Quando ele começou a sentir raivas e começou a me xingar, ele sempre colocava uma coisa, eu ficava chateada, daqui a pouco vinha 1000 perdões, eu não quis fazer isso, me perdoa, eu perdi a cabeça, enfim, e aí sempre perdoava. E começou assim. E com o passar do tempo, as ofensas começaram a piorar. E não só as ofensas, começou a haver agressão física. Eu lembro que a primeira vez que ele me bateu, eu corri para casa de uma vizinha, liguei para uma amiga e falei, eu tô desesperada porque ele me bateu, eu não acredito que ele me bateu, eu não acredito que ele teve coragem de me bater. Achando que a minha amiga iria lá correr para me ajudar, para me pegar na casa dessa vizinha. E ela falou, é difícil mesmo, né, passar por isso, eu não imagino como que você tá vivendo isso. Olha, qualquer coisa você me liga. Eu tava ligando com qualquer coisa. Eu tava precisando dela naquele momento. Então eu percebi que eu comecei a ficar sozinha, que não adiantava falar. Antes, numa outra briga, bem antes disso, de ser agredida, eu lembro que eu fui correndo pra casa da minha mãe e minha mãe disse assim, volte lá à sua casa. Se tem alguém que tenha que sair, é ele. Então eu comecei a me sentir desamparada de falar sobre esses problemas, desamparada de falar sobre os conflitos que existiam nesse relacionamento. E assim foi ficando calada dentro dessas confusões que existiam. E comecei a ter vergonha. Porque como que eu, uma pessoa com estudo, uma pessoa que teve uma base familiar, uma pessoa que teve um berço, de repente estava aceitando apanhar de um marido que ela ainda sustentava, ela era provedora, enfim. Aquilo tudo começou a mexer muito na minha cabeça e eu sentia mais vergonha ainda. Enfim, o que eu quero dizer com esse vídeo é que muitas mulheres passam pelo que eu passei e conversei durante muitos anos, desses anos com essas mulheres. E o que a gente precisa sempre é pedir ajuda profissional, denunciar. Eu acho que o que realmente me salvou foi no dia que eu denunciei ele na delegacia, onde que eu não pude voltar mais atrás. Procurei apoio psicológico, fui imposta pela justiça a fazer terapia, o que foi o que mais me salvou. Porque aí sim eu comecei a entender que eu não tinha corresponsabilidade, eu era vítima. Até então eu achava que sempre que de alguma maneira eu havia provocado aquela situação. É importante procurar terapia, é importante procurar ajuda, é importante falar para a família o que está acontecendo. É importante falar para algumas pessoas, mesmo que às vezes elas não te escutem. É importante falar antes que aconteça alguma coisa. O manipulador, ele sempre vai fazer alguma chantagem onde te atinja. No meu caso, ele sempre falava, por saber que meu pai havia se matado, ele sempre falava, se você me deixar, eu me mato. Eu me mato na mesma hora. Então eu nunca tinha coragem de deixar ele. Porque eu sempre tinha medo que ele se matasse e eu carregasse mais aquela culpa. Então o manipulador, ele sabe onde te atingir. Ele sempre sabe onde te colocar para que você se sinta mal, para que você se sinta inferior, para que você se sinta onde ele possa se sentir superior perto de você. As relações abusivas, elas fazem esse jogo para que você se sinta sempre com a necessidade daquela pessoa. Como se aquela pessoa fosse de extrema importância na sua vida, como se você não pudesse viver sem aquela pessoa. E você nem percebe. A grande verdade é que você nem percebe. É um vídeo falando sobre um assunto que ele é pesado. Mas é preciso ser dito. É preciso interferir, é preciso que as pessoas te ajudem, é preciso que você se deixe ser ajudado, é preciso que você peça ajuda se você está passando por isso. Você, seja homem ou mulher, você não merece ser maltratado. Você merece o melhor tratamento possível, você merece ser amado.
Você merece ser bem quisto. Você merece ser cuidado. Então, não permita que outra pessoa venha e acabe com sua autoestima e acabe com o seu amor próprio. Não permita isso, tá? Muito menos acabe com a sua vida. Se erga e peça ajuda e estamos sempre juntos. E no que eu puder te ajudar, eu tô aqui. Um beijo grande no seu coração e até a próxima terça.